Bom dia, mulheres, amigas. Hoje nós vamos ver mais uma personagem deste livro, Mulheres da Bíblia, Suas Histórias e Legados. Hoje nós veremos sobre Esther. Quem foi Esther? Uma jovem órfã e desprezada que se tornou rainha do maior império da época. A história de Esther se passa no governo do rei Assuero, rei da Pérsia. Os judeus nascidos no exílio, eles não conheciam os feitos poderosos de Deus. E o Império Medo-Persa, ele dominou a Babilônia. Sendo assim, os judeus foram feitos escravos de escravos e eles eram muito desprezados. Depois, o rei Ciro, o rei da Pérsia, ele autorizou o povo judeu a voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Mas muitos judeus permaneceram na Babilônia. E foi nesse contexto que Esther nasceu. Esther era órfã e foi criada pelo seu primo Mordecai, um homem muito temente a Deus. E depois, passado um tempo, o rei Assuero, ele deu uma grande festa. E ele mandou que chamasse a sua esposa, a rainha Vasti, para comparecer diante dele. Só que Vasti se recusou a ir diante do rei. O rei ficou muito furioso e a destituiu da posição de rainha. E ele, aconselhado pelos seus conselheiros mais próximos, ele fez um concurso entre as virgens, as jovens virgens de Susa, para escolher entre elas a que mais lhe agradasse para ser rainha. E foi aí que Esther foi escolhida como rainha pelo rei. E o rei a amou à primeira vista. Ó Senhor Jesus! Só, irmãs, que existia um homem, Ramã, o braço direito do rei, que odiava Mordecai, porque Mordecai não se inclinava diante dele. Ele odiava Mordecai e todo o povo judeu. E Ramã instigou o rei a criar um decreto em que todo o povo judeu seria morto. Mordecai, ele foi até Esther e contou o ocorrido a ela e pediu a ela que intercedesse junto ao rei pelo seu povo. Só que Esther ficou muito receosa, porque qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada poderia ser morta. Isso, a menos que o rei estendesse o seu cetro de ouro em sinal de misericórdia. E lá em Esther 4, no livro de Esther 4, no capítulo 4, versículos 13 e 14, Mordecai fala o seguinte a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foi elevada a rainha. Ó Senhor Jesus! Neste momento, Esther entendeu e descobriu o propósito de sua vida, que era ser canal para a salvação do seu povo, para a salvação do povo judeu. Ó Senhor Jesus, assim ela se posicionou e pediu a Mordecai que pedisse a todo o povo judeu que jejuasse por ela durante 3 dias, e ela fez o mesmo junto com suas servas, para ela comparecer diante do rei. Que nós podemos aprender com essa história de Esther? Ó Senhor Jesus, o nome de Deus não é mencionado na história de Esther. Isso nos ensina que às vezes nós não vemos a ação de Deus clara em nossa vida, mas nós precisamos crer que Ele cuida de tudo por nós, não é mesmo? Esther demorou a entender o propósito dela em ser rainha. Isso nós podemos ver também que às vezes nós demoramos a entender o porquê das situações em nossa vida, o propósito de Deus nas situações em nossa vida. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ir diante de Deus, e ter comunhão com Ele para que Ele possa nos iluminar, diante das situações. E os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, eles são bem diferentes dos nossos e por vezes misteriosos, como diz em Isaías 55:8.
Em situações de sofrimento, irmãs, mulheres, é muito difícil nós compreendermos a vontade de Deus quando nós estamos vivendo ali o sofrimento, não é mesmo? Mas é justamente nessa hora que nós precisamos ter fé e crer que Ele é fiel e que Ele está cuidando de tudo por nós, que Ele é cuidadoso e que Ele é amoroso. Mesmo não entendendo nem vendo de forma clara, mas Deus é soberano e nada sai do controle dele. Ó Senhor Jesus! Mordecai criou Esther nos caminhos de Deus e nos costumes do povo judeu. Isso fez com que ela não se esquecesse a sua origem nem quem era Deus. Ela tinha uma identidade formada. Nós precisamos educar nossos filhos, irmãs, mulheres, nos caminhos de Deus, para que eles nunca se esqueçam de Deus e se lembrem do amor e do cuidado amoroso de Deus. Esther foi uma mulher de fibra, com identidade definida, e ela posicionou por Deus e não se envergonhou do seu povo. No mundo de hoje, irmãs, mulheres, nós estamos vivendo tantas tendências, tantas ideologias, tantas informações, que às vezes nós podemos esquecer a nossa origem. E o inimigo de Deus faz com que isso aconteça, né? Ele quer que nós esqueçamos quem é Deus e a nossa origem. Ó Senhor Jesus, e qual é a nossa causa hoje? A nossa causa hoje é orar pelas pessoas, é levar as pessoas diante de Deus pela pregação do Evangelho e para a edificação da igreja. Senhor Jesus, é para isso que nós vivemos hoje, irmãs, mulheres. É claro que nós devemos ser boas esposas, boas mães, boas filhas, alunas, profissionais, mas antes de tudo nós somos filhas de Deus, né? Antes de tudo nós somos filhas do Deus Altíssimo e é com esse propósito, né, bem definido é que nós precisamos agir hoje. Essa é a nossa identidade. Esther também foi uma intercessora. Ela foi a representante do povo judeu e apresentou a causa do povo judeu diante do rei. Deus hoje nos coloca na posição de intercessora, irmãs, mulheres. Precisamos orar pelas pessoas e levá-las até Deus. Muitas vezes nós temos as pessoas que nós amamos, muitas vezes elas estão distantes de Deus. E nós precisamos ter ousadia de chegar junto ao trono da graça e intercedermos por elas junto a Deus, junto ao nosso Pai, né, para que elas possam ser salvas. É isso que Deus quer. Deus, Ele quer salvar todas as pessoas e Ele nos ouvirá. E quando nós oramos, Deus age e salva. Com certeza, Deus quer salvar a todos nós que nós amamos. Por isso nós precisamos orar pelas pessoas, nós precisamos levá-las até Deus, diante do nosso Deus. Amém, aleluia. Nós vimos que Esther, né, ela levou a causa do povo judeu diante do Senhor. E um dos princípios que nós aprendemos com ela é a questão do jejum e da oração. Ela não procurou resolver as coisas por si mesma, né? Ela orou e jejuou. E nós, né, quando nós passamos por alguma situação difícil, a quem nós recorremos? Nós precisamos aprender, como Esther, a recorrer ao Rei dos Reis, por meio de jejum e oração. E tem aquele versículo que fala que com oração e súplica nós nos achegamos ao trono da graça para achar misericórdia e graça para socorro na hora certa. Então, quando nós passamos por situação, nós nos achegamos ao trono da graça, nós recebemos misericórdia e graça na hora certa. E nós vimos também que Esther, ela não se apresentou ao rei de qualquer maneira, né? Ela não chegou vestida de qualquer maneira. Ela se vestiu de trajes reais para ir diante do rei. Muitas vezes, quando nós vamos diante do Senhor em oração, nós nos sentimos indignas. Mas nós não precisamos mais nos sentir assim. A obra que Cristo realizou por nós se tornou a nossa justiça. Então hoje nós podemos nos achegar a Deus confiadamente.
E nós sabemos que nas bodas do Cordeiro, nós precisamos estar com uma veste adequada. E hoje o Senhor, Ele nos dá situações, né, no nosso dia a dia, para que nós possamos bordar essas vestes. A maneira como nós falamos, como nós agimos, se nós aprendermos a ir diante do Senhor com oração e súplica, em todas as nossas atitudes, assim como foi Esther, as nossas vestes serão bordadas, né? E a gente viu também que quando ela foi até a casa do rei, a presença do rei, ela não foi evasiva. Mesmo tendo ali uma posição de rainha, né, ela esperou o momento certo. E aí a gente lembra daquele versículo, né, que fala em Salmo 5,3, que Davi declara: de manhã, Senhor, ouves minha voz, apresento minha oração e fico esperando. Muitas vezes a gente vai diante do Senhor, apresenta a nossa lista de petições e já quer que logo o Senhor resolva, né? Ou às vezes a gente não aguarda pela ação do Senhor, pela atitude do Espírito na nossa vida e nós mesmos já saímos fazendo as coisas da maneira que a gente gostaria, né, que fosse feita. Mas a gente aprende com Esther a esperar. A gente vê que ela e Deus, eles tinham uma conexão tão forte, né, que por várias vezes que Esther, as vezes que Esther foi na presença do rei, ela não foi logo tentando resolver a situação. Ela aguardou o momento certo em Deus. E a gente viu ali, né, que durante 2 vezes ela convidou o rei para um banquete e ela não sentiu ainda que era a hora de clamar pela salvação do povo judeu, né? E por ela ter aprendido a esperar, o Espírito, ele providenciou o momento certo. A gente viu que no final de um desses jantares, né, Amã estava indo embora, Amã que era o inimigo dos judeus, e ele viu Mordecai e se irou, porque Mordecai não rendeu ali nenhum tipo de honra, né, a Amã. E aí a gente viu que Amã chegou na casa dele furioso, contou para a esposa e a esposa ajudou ele a ter uma ideia ali de fazer uma forca e pediu o rei para no dia seguinte enforcar Mordecai. E a gente viu que mesmo Deus não sendo citado no livro de Esther, Deus estava agindo ocultamente nos bastidores, né? Cuidando de cada detalhe. Nessa mesma noite o rei ele perdeu o sono e foi ver ali os seus registros, né? Tudo que estava anotado ali nos registros do palácio e viu que certa vez Mordecai, ele denunciou 2 servos que planejavam matar o rei e ali a vida do rei foi salva. E ele chamou os servos dele e falou: o que foi feito a esse Mordecai, né? Foi dado alguma honra? E os servos responderam que nada havia sido feito. Então o rei mandou chamar Amã e pediu a Amã, né, que desse as melhores honras, né, ali a Mordecai. E no dia seguinte, né, num jantar, num banquete, estava Esther, Amã e o rei Assuero, e Esther viu que era o momento, né, Deus tocou no coração dela que era o momento de interceder pelo povo, e foi onde ela falou que Amã era o inimigo do povo, né, e acabou que Amã ele foi enforcado na forca que ele tinha mandado fazer para Mordecai. Então a gente viu ali o arranjo soberano de Deus, agindo cuidadosamente atrás de cada situação. A gente aprende com Esther os princípios de oração, jejum e de não agir da vontade própria, né? De aguardar em Deus o momento certo, de ter essa sintonia com o Senhor. E a gente vê também a questão do falar, né? Quando Esther ela chegava na presença do rei, ela chegava com uma posição humilde. E às vezes hoje no nosso falar, por ter liberdade, né, com o nosso marido, com os nossos pais, para quem tem filhos, a gente às vezes acha que pode falar de qualquer maneira, mas não é assim, né? O nosso falar, ele precisa expressar Deus, né? Nós somos mulheres virtuosas em construção. Deus ele não ia colocar esse registro de Esther à toa na Bíblia, né? Quantas coisas a gente pode aprender com Esther. Ó Senhor Jesus, e a gente vê que depois o povo judeu ele foi liberto, né, desse cativeiro.
o rei ele não podia voltar atrás com o decreto que ele tinha feito, né, de matar o povo judeu, mas ali ele fez um novo decreto, né, que permitia que o povo judeu lutasse pela própria vida. E ali a gente vê que a honra do povo judeu foi devolvida. Ó Senhor Jesus, então irmãs, quanta coisa a gente aprende com Esther, né? A gente aprende a esperar em Deus, a orar e vigiar, a bordar as nossas vestes. A gente aprende também que nós já fomos justificadas, né? Então hoje nós podemos nos achegar a Deus, né? Graças ao nosso Senhor Jesus. E graças ao Senhor, o Senhor deixou esse registro maravilhoso na Bíblia, né? Que nós podemos pegar essas experiências de Esther e praticar na nossa vida. E a coisa que mais me tocou nessa experiência de Esther é que mesmo que na nossa vida a gente não veja Deus, Ele está trabalhando nos bastidores. E a gente precisa apresentar a nossa oração e esperar. Louvado seja o Senhor.